Olá, pessoas maravilhosas! Meu nome é Priscila Pego, eu tô de volta no canal Desejos de Make para responder 8 perguntas sobre maquiagem para a área dos olhos. E eu tô aqui com a Gisele, que é consultora do Bote e vai me ajudar a responder esse monte de pergunta que vocês enviaram. Mas peraí, antes se inscreva no canal. Vamos para a primeira pergunta? Por qual tom eu começo a fazer o esfumado? Mais claro ou mais escuro? E como fazer um bom esfumado na pálpebra pequena? Não existe muita regra exatamente na maquiagem. Preciso começar pelo claro ou preciso começar pelo escuro? A regra na maquiagem é você olhar no espelho e gostar do resultado. Então, se você tem mais facilidade na hora que você vai se maquiar lá na frente do espelho em pegar o seu pincel e começar aqui no cantinho externo com o escuro, ok. E também tudo certo se você tiver mais facilidade em colocar o claro no cantinho interno. Eu vou mostrar pra vocês e vocês escolhem qual que é mais fácil. Primeira coisa pra fazer esse olho, na realidade, é passar o primer para a área dos olhos. E eu vou passar em toda a pálpebra. Ajuda na fixação, na pigmentação. Essa sombra vai segurar muito mais tempo no olho. Então, quando a gente vai fazer aquele look pro dia todo, ou mesmo pra balada, é fundamental que a gente use o primer para a área dos olhos. Pode passar com o dedo, sem medo. Ou com o pincel, você sente mais facilidade. E aí, na hora que você for começar a fazer os olhos em casa, molha um pouquinho o pincel e passa na sombra. Ela vai pigmentar muito mais. Eu vou usar a paleta Perfect 12 Neutrals, que eu acho incrível porque ela tem muitas possibilidades de cores. Então aqui você consegue usar tanto os tons claros quanto os escuros na ordem que você quiser. Ela vem com pincel ou você pode usar o pincel de esfumar. Eu vou usar para depositar o pincel que já vem na palete e depois vou usar um outro para esfumar. Então vou começar com a sombra mais clara no canto interno dos olhos, depositando. Quer dizer, não vou passar, esfregar o pincel com força. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar e vou tirar essa marcação, tá vendo? Ficou uma marcação, a gente consegue enxergar onde que a sombra acaba. Eu vou esfumar essa sombra pra ela ficar mais bonita e depois eu venho com a escura no canto externo. Agora eu já passei a sombra em toda a pálpebra. Se você quiser, em casa, pode passar só no cantinho interno. Eu prefiro passar em toda a pálpebra, eu acho que dá aquela iluminada que a gente gosta. E agora eu vou no cantinho externo, que é esse aqui, ó. Pensa que ele não pode chegar, essa sombra escura não pode chegar até o meio dos olhos. Então concentra mais no canto externo. E agora eu vou depositar a sombra. Um truque super legal, vocês estão vendo que às vezes cai um pouquinho de pigmento escuro? Você pode tirar com o pincel e com o auxílio de um guardanapo, você vai colocar o guardanapo aqui e a sombra vai cair no guardanapo, depois é só tirar. A gente precisa esfumar para tirar a marcação. A gente não quer saber onde começa a sombra clara e começa a sombra escura. Então a gente vai fundir as duas cores, deixá-las juntinhas. Para isso, a gente vai esfumar. Esfuma bastante. Finalizamos o esfumado. É um look super fácil de reproduzir em casa, sombra clarinha no canto interno, escura no canto externo. Mas, Pri, eu tenho mais facilidade em começar com a sombra escura no canto externo. Tudo bem, você vai fazer o seu esfumadinho aqui, depois coloca a sombra clara no canto interno. E outra dúvida foi, e o esfumado para a pálpebra pequena? Na realidade, a gente vai seguir essa mesma ordem, essa mesma lógica, só que a minha dica é, a pessoa que tem a pálpebra menor tem que tomar cuidado na hora de fazer essa maquiagem e não posicionar a cabeça para baixo. Acontece muito da pessoa que tem a pálpebra pequena, faz a maquiagem aqui, ó, nessa posição. Levantou, como a pálpebra é pequenininha, ela some. Então, o ideal é fazer a maquiagem na posição que você vai ficar e, se precisar, você vai crescer a sombra um pouquinho acima do côncavo. Agora, a gente vai finalizar com a máscara para cima. A pergunta número 2 é: gostaria de dicas de delineado para pálpebras caídas e gordinhas? Vamos lá! Não é o caso da pálpebra da Gi. A Gi tem o olhar amendoado, que é esse sim, mais pra cima. E se em casa você tem o olhar mais caidinho, a minha dica é não acompanhar o formato do seu olho, da sua pálpebra. Eu vou usar a caneta delineadora. Se você for acompanhar o desenho do seu olho, você que tem a pálpebra caída, o delineado vai ficar mais caidinho. Então a dica é, posicione a pontinha da caneta no finalzinho do olhar e puxe. Eu vou fazer na Gi e vocês vão entender melhor.
A dica de ouro para fazer o delineado super legal na pálpebra que é caída, no olhinho que é caído você pode tanto fazer um pontilhado com a caneta delineadora e depois cobrir esse pontilhado, primeiro passo, ou pode vir num traço contínuo. Atenção, agora a gente chegou no final, que é o ponto crítico normalmente do delineado. Se você tem a pálpebra caída, o normal seria você acompanhar o seu olho. Só que se você acompanhar, sua pálpebra é caída e aí o delineador vai ficar caído. Então, na hora de fazer o delineado em casa, pega a pontinha da caneta. Aproveita o cantinho do seu olho, o ângulo do seu olho, para te ajudar a posicionar a caneta. A caneta do bote já te conta onde você vai fazer o delineado, ó. Ela já te mostra. Colocou no finalzinho, se você quiser, você pode até apertar na pálpebra. Ela já te mostra onde você vai ter que delinear e você só continua. Agora eu igualei os dois olhos e aí vale o bom e velho olhômetro. Fez o delineador, para na frente do espelho, avalia se tá igualzinho e se você tem a pálpebra mais gordinha, passa o delineador, espera secar um pouquinho com os olhos fechados, depois abre, pra gente evitar carimbar, alguma coisa assim. Não entra numa neura de, ai, ficou muito diferente. A gente tem um lado do rosto diferente do outro, então a gente chega numa simetria legal. E se você tem a pálpebra gordinha, vale passar o delineador, fica de olhinho fechado um pouco, passa aqui, ó, em um olho, espera secar um pouquinho, abre, passa no outro para evitar de carimbar. O delineador seca super rápido, mas é uma dica que vale pra gente evitar de borrar o olho, ter que refazer, enfim. E o bote tem novidades de caneta delineadora. Uma caneta delineadora branca para super modernas que gostam de fazer delineados diferentes. Ela é incrível, ela tem a mesma pontinha fina para ajudar na aplicação que a gente adora. E a outra caneta delineadora com a ponta chanfrada para ajudar ainda mais a fazer. Ela já vem com aquele desenho do delineado, então fica também mais fácil da gente fazer. A terceira pergunta é: qual o melhor delineado para olhos grandes? E essa é muito fácil. Então, se você tem olho grande e quer disfarçar, faz esse traço, depois faz outro por cima só para engrossar, para deixar mais larguinho. Assim você vai conseguir disfarçar o olho grande, se é um incômodo. E antes de ir para a próxima pergunta, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Agora, a gente vai para a quarta pergunta. Como esfumar lápis e sombra nos cílios inferiores e não parecer olheira? E essa é muito mais fácil do que vocês imaginam. Porque às vezes você faz o seu esfumadinho aqui na parte de baixo com lápis e esquece de uma coisa importantíssima, que é passar sombra por cima pra gente secar o lápis. Essa dica é infalível. Se você passa às vezes também só a sombra, ela pode cair um pouco aqui na pálpebra e dar essa ideia de que é olheira. Lembra daquela dica lá do início do guardanapo? Pode colocar o guardanapo também. Eu vou usar o lápis esfumador para os olhos e vou passar rente ao cílio inferior. É bem pertinho, porque depois a gente vai esfumar. Lembra de apontar seu lápis para ele não ficar grossinho. Se já te incomoda essa possibilidade da olheira, vamos fazer esse traço mais fininho. Vou usar um pincelzinho para esfumar. Não tô com a sombra ainda no pincel, só vou esfumar o lápis. Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra escura no pincel, pouquinho, e vou selar. É isso que vai fazer esse pigmento escuro não escorrer. Então é isso, você vai selar o lápis com uma sombra com a cor aproximada à cor do lápis que você passou. A quinta pergunta é: qual a melhor make para quem usa óculos? O que eu vou falar, na realidade, é mais sobre acabamento. Quando a gente usa óculos, esse ponto focal, né, o ponto focal do rosto na hora que a gente tá de óculos, fica sendo a área dos olhos. Então é muito importante caprichar no acabamento. E a minha dica é a Cushion. A Cushion vem com essa esponjinha aqui, que é incrível para ajudar no acabamento da área dos olhos. E é muito importante também usar
usar um bom pincel de esfumar, um bom pincel para aplicar o corretivo, para a gente ter um acabamento impecável, colocar os óculos e ele virar uma moldura da sua maquiagem. A sexta pergunta é: que sombra usar sobre a pele negra? A que você quiser. Na realidade, a gente faz um exercício na hora de maquiar de entender: essa sombra fica mais legal em mim, essa fica menos legal. Mas a pele negra, ela pode receber qualquer cor. A minha dica como maquiadora é, em peles retintas, usar de repente tons mais vibrantes para ressaltar a maquiagem. Inclusive, a gente tá com os 3 lançamentos de pigmento de Make Be na mão da Gi. A sétima pergunta é: como maquiar pálpebras maduras? Não é o caso da Gi, mas a primeira coisa, a dica mais importante para a pele madura é hidratação. Não só da pálpebra, né? Mas de todo o rosto. Um produto imperdível para a pele madura é o hidratante multiprotetor diurno. Ele tem um alto poder de hidratação, é antipoluição e tem fator de proteção 50. Então a gente tem vários atributos incríveis e ele vai ajudar essa pálpebra que já é madura. A sombra vai aparecer muito mais, vai fixar muito mais. Essa pálpebra madura vai ficar mais apta a receber a sombra. E uma segunda dica super importante para a pele madura é o primer para os olhos. Hidratou, passou o primer para a área dos olhos e a pálpebra tá super pronta para receber a sombra. E a oitava e última pergunta é: quais as makes estão em alta? Primeira coisa que eu tenho pra dizer é: o que tá mais em alta na maquiagem é a criatividade. A gente deixou de lado há muito tempo essa questão das regras. Tem que fazer de um jeito, tem que fazer de outro. Então usa a sua criatividade. Makes super coloridas, delineados gráficos. A gente falou de delineados, né? De novos delineadores do Bote. Se joga nos novos produtos. A gente tem 3 paletes incríveis. A Perfect 12 Rosé, a Sexy 6, a Perfect 12 Neutrals. Enfim, a gente tem uma infinidade de produtos para você deixar a sua criatividade fluir. E é isso que é tendência. Finalizamos as nossas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Tirei todas as dúvidas? Ficou mais alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Quem sabe não rola uma parte 2 do Tira Dúvidas, hein, Gi? Eu vou deixar os links de todos os produtos aqui na descrição. E você também pode ir até uma loja do Bote experimentar todos eles. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada, Gi. Um super beijo e até a próxima.